Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de logística de fertilizantes e combustíveis e tudo isso passa pelo Estreito de Hormuz. Eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar desses conflitos geopolíticos que estão levando o mundo a uma situação catastrófica. Vamos falar também dessa convulsão predatória chamada guerra, que causa prejuízos incalculáveis a todos os lados. E você vai ver que o clethodim, herbicida usado no controle de gramíneas, registrou aumento de 55% desde o início do ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de logística, de fertilizantes e combustíveis. E tudo isso passa pelo Estreito de Hormuz. O gargalo logístico mundial já estava previsto mesmo antes do ataque dos Estados Unidos, no sábado agora, dia 21 de junho, de acordo com José Carlos Lima Júnior, que é o sócio-diretor da Mark Strat e também é o cofundador da Harvey Agribusiness School. A operação de fertilizantes e combustíveis no Estreito de Hormuz é uma das maiores do mundo, mas para o agronegócio, o sinal de alerta foi ligado bem antes desse episódio, envolvendo fatores estruturais e sazonais que pressionam a cadeia de suprimentos. A Índia já havia se consolidado como importante fornecedora de princípios ativos para agroquímicos, reduzindo parcialmente a dependência da China. Antecipando riscos, o Brasil adiantou grande parte das importações necessárias no período pré-safra de 2025. E isso garante uma certa proteção no curto prazo. Ainda assim, os custos de fretes marítimos registraram alta em junho, refletindo tensões já existentes nas rotas mundiais. No segundo semestre ocorre o chamado peak season. É uma fase tradicional de saturação logística puxada por exportações de açúcar, algodão e outros produtos de safra. Portanto, mesmo sem qualquer conflito, o setor enfrentaria gargalos significativos. E o ataque do dia 21 apenas adiciona uma camada extra de incerteza e pressão sobre um sistema que já vinha operando perto do limite. Pelo menos é o que observa o sócio-diretor da Mark Strat. Para ele, o eventual fechamento do Estreito de Hormuz não deve ser interpretado como um efeito pontual, mas como um fator cumulativo, agravando desequilíbrios logísticos que podem impactar custos e prazos de entrega no agronegócio mundial. E agora vamos comentar da convulsão predatória chamada guerra, que causa prejuízos incalculáveis a todos os lados, tanto para o agressor quanto para o agredido e principalmente para quem nada tem a ver com o problema. O Miguel Daudi, que é comentarista do Canal Rural, ele escreveu um artigo muito interessante que eu vou passar agora para você. E falando exatamente sobre esses conflitos, a entrada oficial dos Estados Unidos nessa briga entre Israel e Irã elevou de forma dramática o risco geopolítico mundial e acendeu aí um alerta vermelho para o agro brasileiro. Ao autorizar ataques aéreos contra 3 instalações nucleares iranianas, o governo norte-americano selou o seu envolvimento direto na guerra. A reação do Irã foi imediata. Parlamentares do país afirmaram que podem fechar o Estreito de Hormuz caso considere seus interesses ameaçados. O Estreito de Hormuz é uma artéria vital do comércio mundial
e por ele passam cerca aí de 20, 25% de todo o petróleo transportado por via marítima no mundo, aproximadamente aí 18 a 20 milhões de barris por dia. Também trafegam por ali derivados agroquímicos, petroquímicos, como gás natural, liquefeitos, fertilizantes, nitrogenados, amplamente utilizados na agricultura. Qualquer interrupção nessa rota teria um efeito dominó sobre as cadeias produtivas em todos os continentes. E o agro brasileiro, embora geograficamente distante do conflito, é profundamente dependente dessa estabilidade logística e energética mundial. Por exemplo, o Daudi, ele traçou 4 principais impactos reais e imediatos ao agravamento do conflito: disruptura logística mundial, alta nos preços dos combustíveis e fertilizantes, pressão sobre margens dos produtores e instabilidade cambial e inflação interna. A guerra no Oriente Médio, ela ganhou uma nova dimensão com a entrada dos Estados Unidos e as ameaças do Irã ao fechamento do Estreito de Hormuz. Bom, e o que era uma crise regional, agora é uma baita de uma ameaça mundial. Para o Brasil, essa escalada representa mais do que um alerta, é uma evidência de que o agro, mesmo sendo altamente produtivo, segue vulneravelmente, vamos dizer assim, problemático. A geopolítica e a logística mundial, em termos de incerteza, planejamento, reação rápida, são as melhores ferramentas para manter a competitividade e a resiliência no campo brasileiro. O produtor precisa estar atento e o governo brasileiro precisa agir para garantir que o Brasil não seja penalizado por uma guerra que está longe de nossas fronteiras, mas muito perto e talvez até dentro demais da nossa realidade econômica. E agora vamos falar do mercado de fertilizantes, um enorme problema para o Brasil. O mercado de fertilizantes nitrogenados, especialmente a ureia, tem enfrentado grande volatilidade nos preços mundiais, o que impacta diretamente o planejamento e os custos dos produtores rurais brasileiros. Em um cenário de oscilações expressivas, entender o momento certo para a compra dos insumos se torna fundamental para garantir a rentabilidade das lavouras. Recentemente, algumas companhias retomaram a precificação do nitrogenado no mercado doméstico brasileiro, mas a variação de preços continua bastante grande, dificultando a definição de um patamar médio estável. A ureia, por exemplo, subiu mais de 50% por tonelada, mais de $50 por tonelada, desculpe, com facilidade chegando a aumentos de até $80 por tonelada em algumas ofertas observadas em relação às semanas anteriores. Diante dessa volatilidade, analistas de mercado destacam a importância do planejamento na hora da compra. Você tem que fazer uma análise recente, comparando o momento da compra de insumos entre, por exemplo, 2 produtores ou 2 produtos, um que fez a aquisição do cloreto em novembro do ano passado e do MAP, fosfato monoamônico, em fevereiro deste ano, e outro que está comprando agora para a safra de soja 25-26. A diferença de custo chega a 1,3 saca por hectare. Um valor que pode parecer pequeno, mas que multiplicado por grandes áreas representa um impacto significativo na rentabilidade. O número parece pequeno, mas quando colocamos isso em cifras e multiplicamos por áreas de grandes proporções, vemos o quanto isso faz a diferença no principal, que é a rentabilidade. Profecias são impossíveis de serem feitas, entretanto, o que pode-se fazer é sempre manter a razão na hora de tomar a decisão. E agora você vai ver que o clethodim é um herbicida utilizado no controle de gramíneas. Ele registrou aumento de
55% desde o início do ano. A expressiva valorização de ingredientes ativos usados no campo tem causado apreensão entre agricultores e consultores agroeconômicos. O clethodim, um dos principais herbicidas utilizados no controle de gramíneas em culturas como soja, milho, algodão, registrou aumento de 55% apenas nos primeiros meses de 2025. A alta repentina no valor do insumo, essencial no combate às plantas daninhas, já compromete o planejamento técnico e econômico de muitos produtores. Segundo especialistas de mercado, esse encarecimento tem origem em conjunção de fatores logísticos e industriais. A China, maior fornecedor da substância, enfrenta paralisações produtivas e dificuldades de exportação, o que reduziu drasticamente a oferta internacional. Ao mesmo tempo, a demanda sazonal por defensivos agrícolas aumentou, agravando ainda mais o desequilíbrio entre oferta e procura e, consequentemente, os preços. Com os custos operacionais em alta, produtores se veem obrigados a renegociar contratos e, em alguns casos, até reavaliar o cronograma de aplicações. A situação ainda é mais crítica em áreas que enfrentam resistência de espécies como o tal do capim-pé de galinha, o Eleucine indica, para as quais o clethodim já vinha mostrando eficácia limitada em algumas regiões. É disparada no preço e a escassez de produtos como o clethodim evidenciam a necessidade de transição para práticas mais sustentáveis, como o manejo integrado de plantas daninhas, e não é mais viável depender de uma única molécula. E agora vamos falar de algodão. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, mesmo com o uso de práticas como rotação de culturas com soja e milho na entre-safra, o setor depende do fornecimento adequado de insumos. Uma possível crise global de produção de fertilizantes tem impactos expressivos para o setor. E os produtores precisarão avaliar com cuidado as suas estratégias de manter, para poder, vamos dizer assim, mitigar essas perdas. Além da questão dos fertilizantes, o setor enfrenta incertezas no cenário de exportações. A China foi responsável por 49% das compras de algodão brasileiro na safra 23-24, mas a demanda pode ser afetada pelas tensões comerciais com os Estados Unidos. O algodão adquirido pela China é, em grande parte, utilizado na produção de têxteis destinados ao mercado norte-americano. A nova rodada de tarifas sobre os produtos chineses pode reduzir a necessidade de importações de algodão pela China, e a Abrapa defende medidas para reduzir a vulnerabilidade brasileira na importação de fertilizantes. Entre as ações prioritárias, destaca a reativação, conclusão ou ampliação de fábricas estratégicas no Brasil. E, nesse sentido, a Petrobras anunciou a retomada das unidades de Araucária, lá no Paraná, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, além da ampliação de encomendas para fábricas da Unigel, localizadas em Sergipe e também na Bahia. E no curto e médio prazos, outras alternativas estão em avaliação. Entre elas estão a redução de tarifas de importação, a revisão de metas do Plano Nacional de Fertilizantes e o incentivo ao uso de nutrientes orgânicos, organominerais e remineralizadores, que potencializam os efeitos dos fertilizantes químicos nas lavouras. E agora vamos comentar do PIB no agro brasileiro, o Produto Interno Bruto do agronegócio brasileiro, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc-USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, registrou um crescimento de 6,49% no primeiro trimestre deste ano.
esse bom desempenho é uma continuidade da tendência observada no quarto trimestre de 2024, quando ocorreu uma reversão da queda que vinha sendo registrada até o terceiro trimestre daquele ano. Pela perspectiva dos ramos do agronegócio, os cenários eles foram assim de avanço para o setor agrícola, 5,59%. Para o pecuário, 8,5% no primeiro trimestre. Pela perspectiva dos segmentos do setor, todos apresentaram um crescimento do PIB no primeiro trimestre. Os insumos, 4,45%. Primário, 10%. Agroindústria, 3,18%. E agroserviços, 6,27%. No caso do segmento primário agrícola, o crescimento foi de 10,78% do PIB e foi impulsionado pela combinação da valorização dos preços e pelo aumento das produções esperadas de importantes commodities que compõem o segmento, como café, milho, soja e trigo. Já no segmento primário, pecuário, a expansão de 8,58% do PIB ocorreu do maior valor da produção esperado para o ano. E depois do intervalo eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos viajar aí pelos conflitos geopolíticos que estão levando o mundo a uma situação catastrófica. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar desses conflitos geopolíticos que estão acontecendo aí. Quer dizer, está todo mundo olhando lá o Irã, Israel, Ucrânia, Rússia, mas tem muita gente brigando no mundo todo. Guido, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Então tá bom. Guido, quando surgiu há mais ou menos 3 anos, se não me falha a memória, março, abril, que estourou a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, eu estava num evento em São Paulo e eu me lembro que durante esse evento muita gente falou, não, essa guerra aí, 30 dias, se arrebentar 60 dias. Lá se vão 3 anos. E a coisa não parou. Agora surge aí, esse estupim explodiu, Israel com Irã, Estados Unidos, e parece que o show do Trump, como você disse, ele falou, olha, eu vou estourar, vou explodir, tiram tudo daí de dentro. Será que estão jogando mais para a torcida, fazendo um espetáculo, um show? Ou realmente a coisa está feia? Antônio, o Trump, ele pode ter muitos defeitos, mas ele é o homem que entende de espetáculos. Todo esse trabalho que foi feito agora, esses bombardeios, eles na realidade seriam necessários. Porém, o Trump fez uma encenação muito bonita, colocou a altíssima tecnologia americana, esses aviões B-2 Spirit que foram feitos para carregar a própria bomba atômica, e eles carregam bombas que não são atômicas, mas que têm alto poder de destruição. Mas tudo isso foi cronometrado e avisado para o Irã, a ponto do Irã colocar dezenas ou talvez centenas de caminhões do exército iraniano esvaziando o subsolo das montanhas, levando o urânio enriquecido. Por precaução, isso é muito bom. Mas as centrífugas, tudo isso, o que eles puderam retirar, retiraram. E depois houve o bombardeio. E menos de 24 horas depois, o Irã avisa aos Estados Unidos que vão atacar a base mais próxima do Irã, no Catar, e isso fez com ogivas não muito
perigosas, né? Eles mandaram umas ogivas mais simples. Mas tudo isso faz parte, evidentemente, o Irã atacou uma base americana para dar satisfação à população iraniana, mas, no fundo, Israel necessitava desse bombardeio porque o Irã diz há 40 anos que vai exterminar o Estado de Israel e sua população. Esta é uma religião que prega o ódio. Israel quer simplesmente viver naquele pedaço de chão que, biblicamente ou historicamente, Israel diz que é a terra prometida, mas os iranianos, que não são árabes, eles querem o extermínio de um povo. Mas é isso, Antônio. A situação está muito difícil e, economicamente, para o país e para o mundo, está muito difícil. Complica Israel e para nós aqui também. Quer dizer, nós temos 3, 4, meia dúzia de pessoas de um lado, mais 3, 4, meia dúzia de pessoas do outro lado, um querendo matar o outro, e quem paga o preço é a população, né, Guido? Antônio, e você mesmo disse que aquele Estreito de Hormuz, onde esse estreito de 33 quilômetros, ele é controlado pelo Irã. Ali, nesse estreito, passam 25% do petróleo mundial, milhões de barris diariamente, em torno de 2,5 milhões, e 33% do gás também utilizado no mundo. Mas eu vejo assim que, caso haja um fechamento, será por muito pouco tempo, porque os próprios aliados ou amigos do Irã ficarão sem exportar a sua fonte de renda. E uma razão por que Trump quer uma paz nesta região é que o Trump é um grande corretor de imóveis. Ele quer transformar aquele Oriente Médio, em muitos lugares do Oriente Médio, em uma Dubai, um lugar riquíssimo. Aquele povo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e muitos outros países, eles têm muito dinheiro e não sabem o que fazer. E Trump está aproveitando agora a sua situação como presidente dos Estados Unidos para mostrar que podemos fazer bons negócios. Quer dizer, a pessoa do Trump, mas também os Estados Unidos. Os Estados Unidos poderá armar mais ainda aquela população, porque os armamentos mais letais que o planeta tem são, a maioria deles, americanos. Então será um negócio muito bom. Pois é, e a China parece que está só de longe observando, né? A China, ela, evidentemente, ela depende muito da paz no mundo para conseguir expandir a Rota da Seda e realizar os seus negócios. E está aguardando, mas ela é pró-Irã, como também pró-Rússia. A Rússia sai enfraquecida desse conflito Israel-Irã, porque muitos mísseis e aqueles drones Shahed, que estão aí as centenas sendo jogados na Ucrânia, ele agora vai ficar um tempo sem receber, porque as fábricas desses drones foram atacadas, bombardeadas por Israel em território iraniano. Então, a Rússia sai enfraquecida deste episódio. O Trump sabia disso. Claro, sabe disso. Sabe e acha bom, porque se o Putin não escutou o Irã, porque não escutou Trump, quando Trump disse, eu tomo posse como presidente dos Estados Unidos, em 24 horas eu paro a guerra na Ucrânia. Isso não aconteceu, o Putin não obedeceu. E Trump manda um recado, eu posso fazer isso e posso fazer muito mais. E vamos aguardar. Com certeza absoluta virão mais coisas por aí. Guido, muito obrigado mesmo. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase.
Não importa quantos passos você deu para trás. O que importa é quantos passos você vai dar para frente. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.